Bom dia. Como combinado, estamos aqui às 10 horas para conversar ao vivo. 10 horas de São Paulo, 9 horas aqui de Campo Grande, onde eu estou, neste calor, com a minha luz estourada. Outra luz, mas com a mesma graça que eu acho dessa luz aqui atrás de mim. Enfim, hoje a gente veio falar de um assunto, minha prima. Hoje a gente veio falar de um assunto que às vezes a gente esquece um pouco, né? Que parecem ser duas coisas completamente diferentes, né? Que é o fato da gente escrever e da gente falar. Muitas vezes parece que a escrita ela só tem a ver com ela mesma, né? Às vezes a gente pensa que a escrita tem a ver um pouco com essa questão mecânica, né? Que a gente pega, sei lá, a caneta e escreve, hoje em dia muito mais, né? O computador e o celular, e escreve. Parece que é um pouco isso, tem a ver com esse ato mecânico, né? E na verdade a escrita, a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, ela vai englobar tudo, né? O nosso todo, a gente vai englobar a gente de uma maneira holística, né? Tem uma amiga que é uma atriz que também é cantora, que eu gosto muito, que é a Fernanda Dumbri, que ela diz: quem acha que cantar tem a ver só com a boca, esquece que tem um corpo todo em volta, né? E a escrita é exatamente isso, né? O que significa o ato da escrita? E, enfim, por analogia, obviamente, também o ato da leitura, né? Ela tem a ver com todo o nosso arsenal, com toda a nossa... holisticamente, com tudo que a gente tem, né? Então, quando a gente vai escrever, a gente está acionando toda a nossa potência, né? Que tem a ver com tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, com a nossa... com o nosso repertório, né? O nosso vocabulário. E de onde que vem tudo isso? Isso tudo vem daquilo que a gente vivencia. Então, a escrita em si, na hora que a gente vai lá pegar a caneta ou as telas, aí, né? Cada vez mais a gente escreve por meio delas. Isso também é bacana da gente pensar, principalmente quando a gente está acompanhando crianças que estão aprendendo a escrever. É muito importante essa escrita também mecânica. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é um neurologista português, que chama Antônio Damasio. Ele tem vários livros aí, vocês podem procurar. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão neurológica. E a escrita também tem muito a ver com isso. Então, quem puder achar os livros do Antônio Damasio, são incríveis, são maravilhosos, sobre o funcionamento do cérebro. E também tem um lado que é muito legal, sempre quando a gente vai falar de escritores, porque ele escreve super bem. Então, acho que vale muito a pena procurar os livros dele. E aí, quando a gente fala de escrita, muitas vezes a gente esquece, né? A gente esquece essa questão de que a escrita tem a ver com o nosso todo, né? Então, eu acho que uma das coisas bacanas para a gente pensar que a gente pode estudar um pouco, que a gente pode ler, estudar no sentido de ir lá e prestar atenção nisso, mas enfim, mesmo que seja só ler, é a dramaturgia, né? Acho que a dramaturgia mostra pra gente quanto falar e escrever tem a ver uma coisa com a outra, né? Quando a gente vai criar um personagem, o que é a fala desse personagem, né? Eu dou aula de dramaturgia há mais de 15 anos e escrevo também há mais do que isso. Eu sempre li muito teatro e vi muito teatro, né? Uma das coisas que mais me instiga é pensar o que é a fala desse personagem, como a gente cria um personagem que vai falar, né? Quando a gente cria um personagem que pensa, já é uma coisa muito parecida, mas quando a gente tem que fazer ele enunciar esse pensamento por meio da fala, o que se passa ali, né? E aí tem muito a ver com isso que a gente vai conversar aqui hoje, está conversando aqui hoje, que é a questão de falar, né? De como a escrita tem a ver com a fala. Então, quando você desenvolve um personagem, na verdade, quando você desenvolve a fala de cada um deles, você está, na verdade, desenvolvendo uma maneira de pensar. A fala do personagem tem a ver com a maneira como ele pensa. E aí, isso é muito louco, né? Se você às vezes para pra pensar nisso, você nem faz, né? Você nem vai lá fazer aquele personagem falar, porque isso dá um pouco de angústia. Mas é isso mesmo, quando você está desenvolvendo a fala do personagem, você está desenvolvendo a maneira como ele pensa, né? Então, cada personagem vai ter uma fala diversa, porque cada personagem vai pensar de uma maneira diferente. Ele vai organizar o pensamento dele de uma forma diferente. E é isso que acontece com a gente também, né? Nossa fala, ela tem a ver com a forma como a gente organiza o nosso pensamento, a forma como a gente elabora um pensamento sobre o mundo, sobre aquele momento, sobre o mundo, sobre as formas da gente estar nesse mundo, né? E por isso, o calor aqui é grande, amanhã eu vou ver se eu faço em outro lugar, porque aqui vem o sol direto e Ave Maria. Mas por isso que escrever tem tanto a ver com a maneira como a gente pensa e, portanto, a maneira como a gente fala. Essas coisas estão todas
encadeados. Aí a gente pode pensar, mas por que escrever, né? Por que, sei lá, e ler não dá na mesma? É claro que toda essa potência de você, enfim, escrever, de você ler, né, também vai, tudo, aquilo que eu já falei uma vez sobre repertório, tudo vai ter a ver, né? Porém, quando a gente fala, né, quando a gente está enunciando a nossa fala, a gente está acionando tudo isso que a gente tem aí dentro da gente. E nesse sentido, a escrita desenvolve isso que eu acabei de falar, né, que tem muito a ver com a dramaturgia, a maneira como a gente organiza o nosso pensamento, a maneira como a gente vai elaborar aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí, nesse momento, a gente, então, consegue enunciar, consegue falar. E muita gente, né, cada vez mais, na verdade, tem essa questão, né? Tem muitos cursos aí, perca a timidez, perca o seu medo de falar em público. O que está acionando dentro dessa pessoa para ela ter medo ou não de falar em público, né? Ou aquilo da gente falar, eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Tem muito isso quando a gente escreve, tem isso também quando a gente fala, né? O que tem aí, o que a gente está acionando quando está falando, né? E a escrita entra diretamente aí, porque quando a escrita vai ser uma forma da gente organizar o nosso pensamento, da gente conseguir tirar as coisas que estão dentro da nossa cabeça e passar isso para o papel ou para as telas, aí cada vez mais onde a gente escreve, a fala é a mesma coisa. A fala é a maneira como a gente organiza o pensamento, a fala ela vai, na verdade, traduzir um pouco a forma como a gente organiza ou desorganiza o nosso pensamento. E aí, é claro, né, eu tô aqui puxando um fiozinho, mas tudo vai depender também da sua questão emocional, da maneira como você vai estar naquele momento. Mas é isso, quanto mais, digamos, ferramentas você tem para organizar esse pensamento e para enfim, se conter, conseguir lidar com essas coisas que você tem dentro de você, melhor você vai falar em diferentes situações, né? Isso é bem claro. Então, nesse sentido, né, eu lembro só fazendo uma parte de uma personagem minha que ela dizia, eu tinha vontade de pegar minha cabeça, chacoalhar, abrir, jogar as coisas no papel e pronto, e as coisas estarem lá, né, porque tem todo um trabalho para tirar as coisas da nossa cabeça e trazer para o mundo, né, para fora da gente, tanto por meio da fala como por meio da escrita. É esse trabalho, quer dizer, esse momento entre tirar aquilo que a gente tem e usar essas ferramentas, seja a ferramenta da fala, seja a ferramenta da escrita, que vai fazer com que a gente consiga fazer isso de um jeito melhor ou não. E o que acontece para a gente fazer isso de um jeito melhor? O que dá? Como é que a escrita pode ajudar nesse sentido, né? E aí é que vem a grande questão. A escrita, ela é uma forma que a gente tem de organizar nosso pensamento, de organizar nosso estar no mundo. E ela vai auxiliar demais a gente a ter noção do que a gente do que a gente pensa, do nosso repertório e do nosso vocabulário. E muitas vezes essa dificuldade, você tem um monte de coisa dentro da cabeça e aí você vai passar para o papel. Isso sim, os autores têm muito, mas não só autores, né? Todo mundo lida com a escrita, cada vez mais, ainda mais por conta das redes sociais e tudo mais. E aí tem essa grande dificuldade que as pessoas dizem, mas eu não consigo dizer aquilo que eu quero, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu escrevi um negócio e ele entendeu outro. Os emojis vieram aí por causa disso até, né? Pra gente poder trazer um pouco de carga emocional, para as pessoas poderem entender um pouco, que eu tava meio... E aí tem isso também, né? Que tem, sei lá, no Facebook, no Instagram, se sentindo triste, se sentindo feliz, sei lá. Então... É um pouco isso, a escrita ela vai auxiliar sem precisar de emojis. Quanto mais a gente conseguir traduzir por meio da escrita aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, a gente não vai precisar de emoji, porque não vai ter eles, né? Quando a gente precisar escrever um relatório, quando a gente precisar, enfim, escrever, sei lá, uma carta, escrever tantas e tantas coisas que as pessoas escrevem, os advogados, os médicos, enfim, os engenheiros, e as pessoas no dia a dia, né? Que usam muito, cada vez mais, a linguagem escrita. Então, a maneira de você organizar esse pensamento, a maneira de você ter um repertório mais amplo, de você ter vocabulário melhor, tudo isso vai fazer com que a sua escrita flua mais, isso vai fazer com que o seu universo referencial interno seja mais elaborado e, portanto, você vai ter mais ferramentas para conseguir traduzir por meio da escrita aquilo que você sente. E de que maneira isso vai auxiliar na sua fala? É diretamente relacionado, né? Por isso que eu falei da dramaturgia. Quando a gente cria um personagem, quando a gente vai traduzir aquele personagem por meio de palavras, a gente vê o universo que aquele personagem tem. Quando aquele personagem está mais bem, digamos, ele tem mais elementos para trabalhar, aquela fala dele vai poder ser melhor trabalhada.
E aqui eu não estou dizendo dele ser melhor formado. É claro que quanto maior o seu universo referencial, melhor a sua fala vai ser a existência da sua fala, digamos assim, né? Mas isso não quer dizer só a pessoa que seja formada numa faculdade, ou que tenha doutorado, ou que tenha isso, ou que tenha aquilo. A gente tem pessoas que não passam por meio, não passam por essa questão, por exemplo, da academia, e que tem um universo referencial gigantesco, né? Pessoas que têm uma vivência, enfim, muito grande, e que também tem um universo interno muito grande. Claro que quanto mais você tiver referências, né? E os livros, as formações, né? Hoje em dia tá na moda falar mal de universidade pública ou de quem estuda, tipo, o seu diploma não vai dizer nada sobre você. Não, mas tudo que você traz para dentro vai aumentar o seu repertório. A questão é que muitas vezes, muitas pessoas me dizem, alunos e tal, tudo isso ele não se conecta, né? É como você aprender coisas, sabe quando você vai aprender uma língua e você faz uns cursos e você não consegue nunca falar aquela língua, porque você não está conectando aquelas coisas, né? Então você aprende a falar, sei lá, os números, daí você aprende a falar as letras, você aprende a falar as cores, você aprende a falar uns animais e você não junta aquilo tudo, né? Então muitas vezes o saber fica um pouco desse jeito, ele fica um pouco desconectado, você não consegue, digamos, acionar, você não consegue relacionar aqueles saberes. E tem uma amiga que tem um curso de francês, a Elisa, que é o Avec Elisa, e ela fala muito isso, que você tem que acionar os seus conhecimentos, relacionar e pôr eles em ação, né? E aí a escrita é isso, não adianta você às vezes ter um monte de conhecimento sobre coisas díspares, né? Sobre um monte de coisa que tem aí no mundo, não relacioná-los, não colocá-los em ação para poder, digamos assim, ser dono, se apropriar daquele saber. A escrita vai ser uma espécie de cola, para usar um termo meio estranho, mas uma espécie de cola desses seus saberes, que vai permitir com que você vá acionando, vai conseguir relacionando com que você põe em ação aquilo todo que você tem dentro de você e consiga olhar para aquilo. Então, muitas vezes você quer escrever sobre um assunto, sei lá, redação, coisas assim, aí você vai, na hora que você vai começar a elaborar aquele pensamento por meio da escrita, você vê que você não consegue relacionar aquilo tudo. Então, a escrita tem a ver com isso, com conseguir pôr aquelas coisas em ação, em contato. E aí, isso vai ser diretamente relacionado à fala, né? Como você... É como isso que eu falei antes, né? Começar a língua, você está aprendendo inglês, você sabe falar sobre animais, você sabe falar sobre números, você sabe falar sobre cores. Aí na hora que você vai falar, você não sabe relacionar aquilo tudo. Então a escrita é como se fosse um momento anterior que vai te mostrar aquilo, né? Vai te mostrar aquilo que você consegue relacionar, aquilo que você consegue colocar em ação ou não. Então a escrita vai ser essa espécie mesmo, como eu falei agora, de cola, né? Para usar uma palavra estranha, mas uma espécie de cola desse conhecimento todo. E aí você vai conseguir ver aquilo que você de fato detém, né? Porque você leu aquele monte de livros, você fez aquele monte de coisa, você viveu aquele monte de experiências, mas como é que você relaciona isso tudo? De que maneira que você vai acionar aquilo tudo na hora que você escreve e depois, portanto, na hora que você fala. E muitas vezes a gente só vê isso, essa nossa, digamos, incapacidade, às vezes, de relacionar aquele monte de conhecimento, na hora que a gente está lá, em ação, né? Numa reunião, às vezes, em questão, por exemplo, de relacionamento, né? Na hora que vai ter aquela famosa DR, e aí você não consegue, você quer falar aquelas coisas para a pessoa, mas você não consegue, às vezes por causa dessa questão emocional e muitas vezes por causa dessa questão de repertório, né? Como colocar em ação tudo isso que está dentro de mim, mas eu não consigo enunciar, né? E digamos assim, a escrita, e não só a escrita no sentido de ir lá um dia escrever, mas a prática da escrita. A prática da escrita, eu falo, parece às vezes brincadeira, mas é verdade. A prática da escrita é a mesma coisa da prática de um exercício, e inclusive a prática da escrita ela é mecânica, como um exercício, né? Ela exige de você que você faça, que você treine, que você execute, né? E é isso, você tem que executar, você tem que fazer. E aí isso vai te dar ferramentas, elementos de comunicação profundos e principalmente, pode parecer meio bobo dizer isso, mas de autoconhecimento, né? E daí não é só ler livro de autoajuda e qualquer coisa que você leia, se você lê aquilo com profundidade, principalmente se você coloca em ação o seu, a outra face da moeda, que é a escrita, vai fazer com que você ganhe ferramentas de verdade, assim, vai fazer com que você
tenha mais potencialidades para trabalhar no todo da sua vida, né? Então a escrita vai estar, por incrível que possa parecer, porque a gente não está acostumado a pensar dessa forma, ela vai fazer com que você acione a possibilidade de se comunicar melhor, de falar melhor. E falar melhor quer dizer o quê? Quer dizer argumentar melhor, quer dizer se comunicar melhor. Quanto mais você, digamos, usar essa cola que é a escrita para conseguir juntar esse monte de pedaços que a gente tem, né, de conhecimento, de vivência, de vida mesmo dentro da gente, melhor a gente vai conseguir elaborar, enunciar aquilo que está dentro da gente por meio da escrita e, consequentemente, por meio da fala, e vice-versa, né? Como a gente fala melhor, a gente também escreve melhor. É muito difícil alguém que fale super bem e também não domine essas outras coisas, né? Porque quanto mais a gente fala, para a gente falar melhor, a gente tem que ter, digamos, uma rapidez de pensamento, né? Quando a gente pensa melhor, a gente fala melhor. E pra gente, o que é pensar melhor, né? É dominar um pouco todos esse monte de coisa que a gente tem dentro da cabeça da gente. Como é que a gente faz isso? Tendo ferramentas melhores, digamos, tendo mais ferramenta pra gente poder dominar esse monte de conhecimentos que fica aí dentro da nossa cabeça de maneira como um mosaico, né? Como um quebra-cabeças, várias pecinhas. E pra gente poder falar melhor, a gente tem que juntar essas peças. E a escrita vai fazer como se fosse um momento anterior, né? Sabe a prova da escola, aquilo que todo mundo odeia? É um pouco isso, né? A gente poder provar, saber, né? Na verdade, não devia chamar prova, a gente devia saber, sei lá, treino. A gente treinar um pouco para pensar, putz, eu achei que eu tinha entendido certo essa questão e, na verdade, eu não sei, eu não aprendi. Eu ouvi, entendi na hora, isso acontece muito, né? Quando a gente não treina aquilo, quando a gente não vai ler depois, quando a gente não vai exercitar depois aquele conhecimento. Porque conhecimento, é por isso que eu falo que é ferramenta. E aí já usei essa analogia, mas é mais ou menos a mesma. É como você pegar uma ferramenta, deixar lá no sol, e aí um dia você fala, deixa eu pegar essa ferramenta, tá enferrujada, você não vai conseguir usar, né? Você não cuidou dela, você não acionou aquilo todos os dias. E a escrita é a mesma coisa. Então você vai ter que acionar essa escrita, você vai ter que trabalhar com ela, e isso vai te dando elementos, vai te dando ferramentas que são usáveis, digamos, ferramentas que são possíveis de fazer com que você, de fato, trabalhe melhor e consiga dominar melhor o conhecimento que você tem. E é muito louco, pode parecer uma bobagem, porque as coisas elas são bem simples mesmo, né? E aí a gente não está acostumado com as coisas simples, a gente está acostumado que tudo seja muito complexo. É tão simples quanto isso mesmo, né? É ter que ir lá e as pessoas hoje em dia tá bem na moda, né? Acorda, vai pra ginástica, vai pra academia, e fitness e comida, e aí você vê que tá um todo relacionado, né? Você vai comer aquelas comidas, você vai pra academia, você vai não sei o que, e aí você vai ter o corpo... Eu tô usando uma analogia boba, mas é só pra pensar que quando a gente pensa no corpo, a gente pensa no todo, né? Quando a gente pensa na escrita, a gente pensa nesse ato mecânico da escrita. E aí o corpo, e a escrita tem a ver com tudo, é esse corpo todo. É como essa minha amiga cantora que eu falei aqui no começo, que diz, quem pensa que cantar tem a ver simplesmente com a boca, não entende que tem um corpo todo em volta, né? E as cantoras falam, né? Você vai ter que usar o diafragma, você vai ter que usar não sei o quê. Bom, minha prima, eu tô aqui na casa da minha prima em Campo Grande, ela canta em casamento. Ela não pode tomar água gelada, né? Ela não pode ficar falando muito. Tem a ver com tudo isso, cuidar desse tudo. E aí, a escrita parece que é só aquilo que só vai impactar naquilo, né? Se eu ler, escrever, eu vou ler e escrever melhor. E, na verdade, a escrita, ela tem a ver com o todo da nossa vida. E ela pode ser uma ferramenta potente, ela pode não, ela é, para que a gente consiga se comunicar no geral da vida de uma maneira melhor. Então, a fala, e aí por isso que eu acho que a dramaturgia que a gente pouco usa na vida, a gente lê pouco teatro, vai pouco ao teatro. A dramaturgia é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. E falo de novo, como eu falei da poesia, não é só para quem é do teatro, para quem trabalha com literatura, para quem gosta de ler. É para o médico, é para o advogado, é para o dentista, é para o porteiro, é para todo mundo, para qualquer pessoa, né? A dramaturgia ela é uma ferramenta super potente para o entendimento de quanto a escrita impacta na nossa fala, na maneira como a gente está no mundo, na maneira como a gente se comunica. Então, quando a gente vai fazer pequenos exercícios, mesmo que você não queira escrever, você não tem nada a ver com isso, pequenos exercícios de criar fala, de pôr fala na boca de um personagem, e aí você vai criar o personagem, portanto a fala dele, vão fazer com que você consiga entender melhor isso que eu estou falando.
E aí você fala, poxa vida, mas o que é essa fala desse personagem, né? O que quer dizer escrever, criar fala para um personagem? Quer dizer organizar a maneira como ele pensa. E aí, por isso que vários personagens, mesmo que você crie personagens, digamos, sei lá, jovens, que nasceram no mesmo bairro, que tem o mesmo universo referencial, sociocultural, econômico, blá, blá, cada um vai falar de um jeito. E isso tá aí na sua família, né? Nessa época de fim de ano, todo mundo fica perto, a maior parte das pessoas fica perto da família, outros fogem, né? Mas, enfim, é só você ver como pessoas que muitas vezes têm um referencial de vida próximo falam de maneira diferente. Vou pegar eu tenho 4 irmãos, né? Mas enfim, tem 2 que são mais próximas no sentido de terem nascido próximo, morarem junto, tem mesmo pai e mesma mãe, são muito diferentes, falam muito diferentes, ainda que o arsenal sociocultural e econômico seja próximo, que cada uma vai elaborar o seu pensamento de maneira muito diferente. Né? É isso que acontece na vida da gente. Para a gente poder acionar isso tudo que está dentro da gente, para a gente poder falar melhor, a escrita é uma potente ferramenta para que isso aconteça. Então, muita gente vai fazer, sei lá, curso para parar de ter vergonha em público. Pode fazer, não estou nem dizendo que é ruim, é bom, deve ter bastante resultado, mas eu estou querendo dizer que você vai estar mais seguro para falar sempre a partir do momento em que você tiver melhores, digamos assim, conexões com o conhecimento que você tem. E a escrita vai fazer com que você perceba isso. E aí, para usar a palavra da moda, ela vai te empoderar nesse sentido. Porque ela vai mostrar que você domina o conhecimento que você tem. A partir daí, para você poder falar melhor, para poder se colocar melhor, para poder se comunicar no mundo como um todo, seja você trabalhe com essa área de escrita, ou seja você um engenheiro, né, vai dar na mesma. Assim, você vai conseguir estar mais seguro daquilo que você tem. A escrita vai te mostrar, nossa, olha, por isso que prova, eu acho bem complicado, acho que poderia ser outro tipo de forma de se ensinar, mas é um jeito que você achou de mostrar que você entendeu. A partir do momento que você enuncia aquilo escrevendo, você entendeu aquilo de uma maneira mais profunda. Uma forma da gente pensar isso, por exemplo, os atores, muitos dos atores, não é o único jeito, mas muitos dos atores, para decorar as suas falas, eles escrevem a fala. Isso eu sempre achei muito louco, porque a partir do momento que você escreve, você está pegando aquilo para você, você consegue ser dono um pouco daquele conhecimento que você está escrevendo. Isso é bem até bonito assim, de se ver, né? Então é um pouco isso que eu queria dizer hoje, assim, a escrita ela vai ser muito mais do que ela mesma, né? Ela vai te ajudar a elaborar muitas coisas da sua vida e vai fazer com que você consiga aprender melhor as coisas que você já tem, né? Vai mostrar que você sabe o quanto você pensa, o quanto o seu estar no mundo ali vai ser impactado pela escrita. Claro, pela leitura, né? Mas a leitura não preciso dizer porque também todo mundo já sabe, né? Agora a escrita não, a potência que tem a escrita. Não adianta só a gente, é que nem, né? Você vai comer, você precisa sair de algum jeito de você. E a escrita é isso, né? Não adianta só a gente, eu li um monte de coisa, eu leio um monte de livro, eu fiz mestrado, doutorado, eu não consigo falar direito, eu não consigo dizer as coisas que eu quero, né? Porque não adianta só você pôr para dentro, você vai ter que pôr para fora, de que jeito que você vai pôr aquilo em ação, de que jeito que você vai acionar isso, de que jeito que você vai conseguir saber o que você sabe, né? E a prova é um jeito muito pequeno, né? E muito de pressão, né? E muito, faça aí, agora senão você não passa de ano, então é meio cruel a prova. Mas o princípio, digamos, da prova, e eu não gosto desse jeito de ensinar, mas só pra gente pensar que o princípio da prova é o quê? É você elaborar, é você conseguir pôr para fora por meio da escrita, ou dos números, enfim, quando é matemática, obviamente. Mas meu filho, por exemplo, está aprendendo matemática, ele tem 9 anos, a escola dele é uma escola bacana, ele tem que escrever por extenso as coisas, não adianta ele pôr só os números, ele tem que falar, aqui eu faço isso, eu pensei isso, eu escrevi aquilo, para falar sobre matemática também, né? Para mostrar que ele está entendendo, que ele está pensando. Então, a escrita, ela é um meio que a gente muitas vezes não utiliza, a gente esquece, ou, na verdade, a gente ficou com tanto trauma das provas que a gente quer longe da gente, né? E aí, só quem trabalha com escrita acaba escrevendo, né? Ou aí a pessoa vai ter que fazer um relatório e ela fica louca. Meu Deus, como é que eu faço? Eu tenho um relatório para entregar, eu nunca entendo. As pessoas que são dessas áreas que têm que fazer relatórios e que ficam lá. Apesar que na minha área também você tem relatório, mas a gente... Enfim, todo mundo tem dificuldade de fazer coisa que tem que provar que você sabe alguma coisa, né? Mas para quem não escreve, aquilo vira um tormento, né? Eu mesma já fui contratada para escrever relatórios de pessoas, de escritórios, né?
porque elas não têm a prática da escrita. E aí, na hora de fazer aquele negócio, vira um negócio gigante, né? E é muito mais complicado para mim, que não estou vivenciando o processo, escrever um relatório sobre ele, do que para aquela pessoa que está vivenciando o processo, que é formada, que é engenheiro, que é biólogo, enfim, que tem toda a formação e todo o conhecimento para fazer aquilo. Mas ela se apavora, porque ela nunca fez aquilo. E aí, quando ela não escreve aquilo, na hora que ela vai ter que fazer uma apresentação, ela não sabe o quanto, na verdade, ela está deixando de utilizar uma ferramenta muito potente, que na hora que ela vai ter que falar com o cliente, ou com o chefe, com o supervisor, ou fazer uma apresentação, ela teria feito aquilo de maneira muito mais orgânica, muito melhor, se ela tivesse feito aquele relatório que ela passou para mim e para tantas outras pessoas fazerem. Então, é um pouco isso que eu queria dizer. A gente tem que pensar que a escrita, ela se relaciona com a nossa vida, com o nosso organismo, de maneira holística, global e total. Quanto melhor você escreve, melhor você fala, melhor você se posiciona e melhor você está no mundo. Você se relaciona melhor, inclusive emocionalmente, né? Porque você vai conseguir falar melhor, né? Você vai conseguir se relacionar com sua mulher, com seu marido, com sua mãe, enfim, de maneira melhor também. Não é só para o trabalho ou para o estudo, é para a vida de um modo geral, né? O Samuel, querido, é para a vida de um modo geral que você vai utilizar a escrita. Ela vai ser uma ferramenta potente para todas as áreas da vida de todas as pessoas, não só para quem é da área de humanas ou para quem está trabalhando com arte. Para o engenheiro, para todo mundo. Eu sempre falo engenheiro, é o que vem na minha cabeça em primeiro lugar, mas para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com todo tipo de... para quem tá aqui, o Samuel, meu querido amigo, que é cabeleireiro, que corta meu cabelo, que me ensinou a me maquiar também, ele também se relaciona melhor, ele sabe disso até porque ele escreve, né? Ele escreve inclusive dramaturgia. Então, é um pouco isso que eu queria dizer hoje, pra gente pensar na escrita de uma maneira global, como ela ajuda a gente em todas as áreas da nossa vida. Não adianta só ler, tem que escrever. Façam pequenos exercícios e vão tocando o barco, que isso vai melhorar tudo na sua vida, eu garanto, tá bom? Por hoje é isso, a gente se encontra amanhã aqui às 10 e a gente vai falar de outros assuntos. Cada dia um assunto diferente, todos relacionados com a escrita, com a questão de simplificar a escrita, da gente ter a escrita mais perto da gente. A gente se vê amanhã. Beijo, até mais.